Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os ouvintes desse rádio, dessa emissora. Que Deus abençoe sua vida no nome de Jesus, né? Nós estamos aqui para pregar a palavra do Senhor, dizer para você que o Senhor é bom e Ele quer salvar a sua vida, né? O Senhor Jesus, Ele nos incumbiu, né? Nos deu a incumbência, né? De pregar a sua palavra, nos deu a responsabilidade de fazer isso aí. Nós estamos aqui nesse programa para isso. O nome do programa é Jesus, a verdade que liberta, né? Jesus, ele é a palavra que é a verdade, que liberta o homem, se for o caso, né? Claro que você tem o livre-arbítrio para dizer sim ou não para Deus, né? Aí você pode fazer a vontade de Deus ou não fazer a vontade de Deus. Mas a vontade dele é essa: que você conheça a verdade e se salve por esta verdade. Então o Senhor Jesus, ele tem enviado seus servos para pregar essa palavra, né? Isso no Novo Testamento e no Velho Testamento também. Então veja que ele diz que ele é ele mesmo, é um único Deus, né? E com certeza é mesmo. Não adianta você correr atrás de deuses, né? E se perder, correr atrás de homem, atrás de se dar bem sem Deus, né? Que você não vai se dar bem. Não adianta, que todas as coisas vêm de Deus, todas as coisas vêm do Senhor Jesus. Então é necessário que você escute a palavra de Deus e reverencie Deus, né? E a reverência vem pela palavra, né? Então veja aí que quando nós olhamos aqui em Abacuque, capítulo 3, capítulo 3, versículo 17, ele diz: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exaltarei no Deus da minha salvação. Exultarei, né? No Deus da minha salvação. Então veja que Abacuque está dizendo aqui que ainda que aconteça as coisas mais terríveis do mundo, né? Mas ele confia, ele está dizendo, ele confiava no Senhor. E isso é o que nós devemos fazer, ter essa confiança. A gente muitas vezes prega a palavra, mas acaba não vivendo. Por causa disso, que você não tem fé o suficiente, porque a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A fé você encontra quando você busca em Deus, quando você ora, quando você se esforça, né? Vigiando, orando, para que a oração também não se perda, né? Porque você ora, você se alimenta. Mas é como que você não vigiando, você perdeu todo o alimento, você extraviou.
É como que você comeu e vomitou. É isso aí. Então você fica fraco. Porque não vigiou, você perdeu tudo que fez. Produziu, mas perdeu a produção, né? Então, espiritualmente falando, é assim, para a gente ter essa coragem, essa visão, esse entendimento, essa fé, essa crença, para dizer o que Abacuque disse, porque está escrito aqui, irmão, porque ele disse de coração. Porque se ele não fosse um servo de Deus mesmo, ele não tinha escrito isso aqui, não estava escrito na Bíblia. Então veja, ele diz, mas vive, né? Ele diz, mas é de coração. Ele disse isso aqui de coração, de verdade, Deus sabendo que isso que ele estava dizendo era verdade. Se acontecesse mesmo, ele não desistia de Deus. Então veja aqui que é tudo que Deus quer, é que nós confie nele mesmo, né? Porque jamais o Senhor, ele quer o mal da humanidade. Jamais o Senhor, ele vai querer que você venha ser decepcionado, ser envergonhado, né? Você seja humilhado, né? Porque veja que quando você é humilhado pelo nome do Senhor, ele te exalta. Você não fica na humilhação, porque o pior é aquele que é humilhado e continua sendo humilhado, né? Quando você, vamos dizer aqui só um exemplo do que eu quero explicar, é que uma pessoa roubou, é ladrão. E aí ele é preso porque é ladrão. Às vezes pode até não ter vergonha, né? Não ficar com vergonha, mas é para ficar. Porque você está sendo preso, porque você é errado, você fez a coisa errada. Você é um ladrão, você não roubou o que era dos outros. Totalmente errado. Então era para ficar com vergonha. Mas ainda que não fique, mas envergonha a família. Às vezes a família não quer nem dizer que ele é parente, porque é um ladrão, foi preso por isso. E se ele não se arrepender para mudar de ideia, essa pessoa não tiver vergonha mesmo, ele mesmo que ele cumpra lá uns tempos na cadeia, ele volta e vai fazer outra vez. Então ele continua sendo envergonhado diante da sociedade. E Paulo, ele escreve isso no capítulo 6 de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Capítulo 6. No versículo 21. Eu vou ler o 20, versículo 20. Porque quando eras servo do pecado, estavas livres da justiça. Era servo do pecado, não tem justiça. Quem faz errado anda fora da lei, não tem lei, né? Então, principalmente da de Deus. É isso que ele está falando. Dos homens até que tem. Está fazendo a coisa errada, dependendo do erro que for. Eu falei agora do ladrão, a polícia prende, né? Porque roubou outra pessoa. Mas tem muitos erros que a polícia não prende. E que ele fica diante de Deus errado, né? Então veja aqui que justiça não tem para ele, né? Ele foge da justiça, ele se esconde, ele não considera justiça. Porque quando eras servo do pecado, estavas livre da justiça. Versículo 21. E que fruto tens? Então,
das coisas de que agora vos envergonhais? Uma pergunta, porque o fim delas é a morte. Então, que fruto tens? É isso que eu me trouxe aqui nesse versículo. Que fruto tens, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Ou seja, eu roubando, eu estou falando de roubo, mas pode ser várias coisas, não produz fruto nenhum. Que eu possa plantar esse fruto, essa semente aí, produzir frutos bons, ou seja, aconselhar alguém a fazer o que eu estou fazendo, né? Se eu estou fazendo a coisa errada. Então, que fruto tu tem daquilo que agora te envergonha? Vamos dizer, a gente for pregar a palavra de Deus, aí você pode dizer, rapaz, eu roubava, mas agora não roubo mais. Aí você está produzindo fruto, você está dizendo de uma coisa que não produziu, mas você largou para lá, agora está produzindo. Então é isso que Paulo está dizendo. Que conselho tu pode dar daquilo que tu fazia para alguém fazer? É isso aí. Ou seja, que vantagem vai ter essas pessoas se aprender a roubar como tu roubava? É isso aí. Então veja aí, irmão, que a gente precisa aprender a dar glória a Deus, nos alimentar do Senhor, confiando verdadeiramente em Deus, que Deus jamais ele vai te envergonhar, jamais você vai permanecer na vergonha. Quando você sai, se agarra com o Senhor, verdadeiramente você sai dessa culpa, dessas acusações, né? Você sai daquilo que te prejudica. Quem te livra é o Senhor. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então veja, aqui Abacuque, ele fala a respeito de se acabar tudo, todas as coisas, né? Ainda assim, ele, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei, né, no Deus da minha salvação, porque na verdade, ainda que o homem morra de fome, ele está falando aqui que não dos produtos da terra, da alimentação, né? De produção de alimentos. Se faltar tudo isso aqui, mesmo assim, continua a salvação. Porque, na verdade, o que vai restar é a alma, o espírito. E aí você, se tiver com o Senhor, confiando, né? Você tem salvação. Então veja que isso é difícil, não é fácil. Nós não estamos falando aqui de coisa fácil de se fazer, de você continuar firme, sem murmuração, né? Mas é o certo. O último versículo aqui de Abacuque, que é o 19, né? Depois do 18 que eu li aqui. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das servas, né? Das cervas, que é as veadas, né? E me fará andar sobre as minhas alturas. Então veja aqui que ele fará andar nas alturas, né? Ou seja, por cima e não por baixo. É a necessidade
que nós temos de buscar essa confiança, né? Porque, na verdade, essa alegria que ele falou aqui, me alegrarei no Senhor, você só acha nele mesmo. Você não vai achar em outro lugar, senão no próprio Deus. Quando a gente vê aqui João, o Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 15, e o versículo 10, João capítulo 15, vamos ler aqui o 9, versículo 9 até o 11, que diz assim: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Ou seja, para você permanecer no amor dele, né? Versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. E do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Ou seja, olha para mim como é que eu fiz, confiando em Deus, que vocês vão vencer da mesma forma. Deus é convosco. Aí ele fala da alegria aqui no 11, no versículo 11. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Então, veja que a alegria completa nós só encontramos em Deus. Mas para isso você tem que guardar os seus mandamentos, né? Você tem que confiar no Senhor para que permaneça nesse amor e tenha essa alegria completa. Quando fala em alegria completa, aí você vê aqui nesse mesmo evangelho que escreveu o apóstolo João, capítulo 3, e o versículo, eu vou ler aqui o versículo 27, é um versículo que eu leio sempre. O versículo 27, uma resposta de João Batista, não é esse João aqui, o apóstolo, mas o João Batista que introduziu Jesus, o Novo Testamento, aí veio Jesus pregando aí o Novo Testamento, uma nova aliança, né, para o povo de Israel e todos os gentis, né? Então veja aqui, João Batista ele responde aos seus discípulos quando vieram falar de Jesus, dizendo que Jesus batizava. Então ele diz aqui no João capítulo 3, versículo 27. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. O homem não pode receber coisa alguma se não for lhe dada, né, do céu. Então não for dado do céu. Então veja aí, está falando de quê? De salvação. Falando dessa alegria, falando das dádivas do Senhor. Aquilo que produz vida eterna. Então veja que todas as coisas, é claro que tudo é permitido por Deus, seja ruim, seja as boas. As boas é dado por Deus mesmo, é vontade de Deus. Mas as más, as que não são, é permissão, né? Então veja aqui, mas está falando João aqui que o homem não pode receber coisa alguma
se lhe não for dado do céu. Então veja o versículo 28. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele. Então ele está dizendo, olha, o que Cristo tem lá, o que Jesus está pregando e está fazendo, é ordenado de Deus. Foi Deus que mandou ele fazer assim. E vós sabe que eu sempre disse, vocês são testemunhas que eu falei que eu não sou o Cristo, né? Aí ele diz aqui, no versículo 29, aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois já essa minha alegria está cumprida. Então é isso, estamos falando de alegria aqui, e eu estou falando disso aí, alegria cumprida, uma alegria que é verdadeira, uma alegria que veio do céu, uma alegria do cumprimento de um ministério, né? Que ele aqui estava cumprindo. Aí vieram falar de Jesus ali, e ele disse: quem tem a esposa é o esposo, ou seja, a igreja é dele, né? A igreja é do Senhor. E eu sou só amigo dele, né? O amigo do esposo que lhe assiste e ouve, alegra-se, fica alegre, alegra-se muito com a voz do esposo, ou seja, a pregação de Jesus me alegra. As palavras do Senhor Jesus Cristo me alegram, é isso que ele está dizendo. Assim, pois já essa minha alegria está cumprida. Ou seja, se cumpriu, né? A alegria minha é completa. Já posso encerrar, porque a alegria está completa, né? Então ele fala aqui no versículo 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Então isso é o nosso pensamento, né, irmão? Tem que ser dessa forma. E é uma das coisas que a gente tem que pedir para Deus nas orações. É aquela oração que Jesus fez no dia da morte. Ele como homem, sofrendo ali, decepcionado, no sentido de triste, né? Como ele mesmo disse, a minha alma está triste até a morte. Pela traição da humanidade, né? Dele fazer tudo pela humanidade, criou a humanidade, estava ali para salvar a humanidade. E os homens não reconhecer isso. Então isso entristece tudo. E Jesus, ele fez aquela oração 3 vezes de rosto em terra, né? Pedindo para Deus tirar o cálice, mas se não fosse, que todavia não fizesse a vontade dele, mas sim a do próprio Deus, né? Então isso nós devemos falar sempre, porque não sabemos como servir a Deus. Nós não temos nem ideia de como é, o que vai acontecer nas nossas vidas. Mas pensa numa coisa que nós não temos ideia. Você não sabe o dia da manhã, o que vai acontecer. Você não tem ideia dos levantes que vai ter para cima de ti. Investida do inimigo, as arapucas, né? Tanto de parte ruim, humanamente falando, como também coisas boas, humanamente falando, que vai te levar à condenação. Então o diabo, ele não enganar mesmo, ele engana só com coisas ruins, para depois te dar. Ele te dá o mel para te dar o fel depois, né? Ele engana
com a isca, com a coisa boa, aparentemente. Depois ele, como já está na mão dele, ele te castiga, né? Porque você está vendido sobre o pecado, né? Você está endividado. E se você não recorrer àquele que pode te defender, aí ele vai te massacrar. E além disso, você perde a salvação. Então é preciso que a gente esteja sempre pedindo para o Senhor, em oração e súplica, com toda perseverança e vigiando, né? Para que o Senhor faça a vontade dele nas nossas vidas. Não é uma questão minha, mas de Deus, né? Eu sei que eu não posso fazer nada, então peço para Deus, para Ele fazer na minha vida, né? Então é preciso que a gente fale para Deus. Está vendo aqui esse versículo 27, está dizendo aqui. João responde, não, o versículo 28. É o 27 mesmo que é. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma, se lhe não for dada do céu. Então, eu não tenho nada, eu não posso coisa alguma, se eu não buscar em Deus. Então, já que é assim, eu preciso buscar de forma a vontade de Deus na minha vida e não a minha vontade. Então precisa pedir. Quando eu falo isso, de pedir para Deus porque Ele vai nos dar, aí eu fico pensando de Jesus, quando ele falou aqui, Lucas capítulo 10, versículo 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum. Então entenda, tudo que você precisa é pedir para Deus, de coração, mas querendo fazer o outro lado, que tem a exigência, né? Tem como você receber alguma coisa se não tiver exigência. Se você for para o banco pedir dinheiro lá, eles têm muito dinheiro. Mas eles só vão te emprestar o dinheiro com as exigências. Se você cumprir tudo certinho, fazer um contrato, aí eles te emprestam. Se não, e com Jesus, você tem que fazer uma aliança. É por isso que tem o batismo, né? A confissão. Você diz com a boca, você crê no coração, e que é a mente do homem, não é o bolão de carne que bomba sangue, não. Você crê na tua mente que Deus existe, que é galardoador, que é bom, que é verdadeiro e que não mente, e que é confiável, e que você vai um dia prestar conta com Ele. Então você confia nisso, aí você confessa, você faz um pacto, uma aliança com o Senhor, prometendo, e se esforça nisso, em clamar. Ele não tem como você ter as coisas de Deus sem dizer para Deus também. Então veja que é uma espécie de confissão, é uma espécie de arrependimento ou de pedida de ajuda mesmo, né? Uma espécie de humilhação.
de reconhecimento que existe um que pode te ajudar. Ele sabe o que você precisa, mas não te ajuda se tu não pedir. Então, principalmente para mim conhecer Deus, para mim entender a palavra, entender o significado disso tudo, a maneira que eu devo fazer para ter o apoio do Senhor, ter a aprovação do Senhor, ter a justificação, a salvação, a santificação. Como é que eu faço? Que eu não posso achar de mim mesmo que é de uma maneira. Mas aí eu pedindo para o Senhor, Ele vai abrindo a minha mente. E Ele vai dando esse entendimento. Que até você fica pensando que é de você mesmo. Você fica achando que é você que ficou inteligente. Mas na verdade não. Todas as coisas, ninguém pode receber coisa alguma. Principalmente quando se fala de salvação. E por isso você não vai ter força de orar, de crer no Senhor, de ir para os cultos, de cultuar o Senhor, de adorar o Senhor. Nada disso você vai fazer se você não pedir para Ele. A gente tem que dizer para o Senhor que nós não sabemos de nada. Eu quero servir, mas não sei como servir. Então, por isso, Ele me ensina. Então, sempre eu digo ali que Paulo escreveu Romanos 8, 26, que o Espírito ajuda nas fraquezas e ensina o que e como convém pedir. Nós não sabemos, mas tem um ensinamento do Senhor, né? Então veja, irmão, que Ele diz que Ele nos dá poder, né? Para pisar serpentes, escorpião e toda a força do maligno. Lucas capítulo 10, versículo 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpião e toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum. Versículo 20 diz: mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos. Então é aquela coisa da alegria, né? Alegrai-vos, antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Então, por que Jesus disse isso? É porque quando Ele mandou aqui é os 70 discípulos, Ele mandou de 2 em 2 para pregar o Evangelho. Ele deu poder a eles para pregar o Evangelho, curar enfermo, todo tipo de enfermidade, levantar os mortos, levantar os paralíticos, dar vida aos mortos e tudo. No sentido humano, claro. A ressurreição humana, né? E aí eles voltaram alegres. Né? Essa alegria que o Senhor até repreendeu, no sentido que a alegria não era bem dessa forma, era diferente. Então ele diz aqui no versículo 17, que eu li o 19, né? E o 20. Mas o 17 e 18 diz assim: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Então, voltaram alegre, dizendo que os demônios se sujeitavam a eles pelo nome de Jesus, né? Aí Jesus, no 18, Jesus diz para eles: e disse-lhes, eu via Satanás como um raio cair do céu. Então veja aí, é como que ele esteja dizendo assim: toda vez que vocês oravam, Satanás pegava um tombo. Toda vez que vocês oravam,
ele era destronado do céu, ele caía do céu. Sabe aquela coisa de querer entrar nas coisas de Deus e cair? E não conseguir? É isso aí que ele estava dizendo. Querendo se sustentar, mas Deus derruba. É isso aí. Estava falando isso aqui. Ele perdia para Deus a batalha. Toda vez que os discípulos oravam, Satanás perdia, né? Então, mas ele diz aqui que, olha, quem dá poder sou eu. Eu via Satanás, né? Como um raio cair do céu, né? Então veja aqui no 20, né, que diz, eu vos dou poder, quem dá sou eu. Para pisar toda a força do maligno e nada fará dano algum, no sentido alma, irmão, né? É claro que Deus nos defende também, mas em segundo plano, o problema mais é a alma. Ele guarda mais essa questão salvação. Aí você vê aqui que ele diz no 20 certinho. Mas não vos alegreis porque vos sujeitam os espíritos. Mas alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Então, o primeiro, alegrai porque você tem salvação. Não adianta você sair por aí expulsando demônio, curando enfermidade, os paralíticos se levantam. É ruim isso aí? Não estou falando que é. Estou dizendo que Jesus disse que é segundo plano. Aí você faz tudo isso, depois você morre e vai para o inferno. É isso aí que ele está falando. Alegrai primeiro por você estar salvo. Depois isso aí é... Então veja aqui que Deus ele começou já a trabalhar na vida dos discípulos aqui, já quase na hora de Jesus se entregar ali, fazendo um treinamento já com seus discípulos, né? Para quando ele deixasse ele saber como era que trabalhava. Nós já fizemos, vamos fazer de novo, né? Então é uma espécie de estágio. Você vê que é isso aí mesmo. Já fazendo com que eles pegassem uma experiência, né? E aí ele diz no versículo 21, naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprove. Então veja aí que Jesus se alegrou no Espírito e disse para Deus, levantando os olhos aos céus, disse, obrigado, Senhor do céu e da terra, por ter escondido essas coisas dos sábios e revelado às criancinhas. Mas o que ele está dizendo? Criancinha, irmão, é aquele que se faz criancinha diante de Deus. Necessitado. Criancinha depende dos outros. Ele não trabalha, não tem emprego. Não tem nada. Depende de professor, depende de pai, de mãe, depende de todo mundo. Então, no caso, nós nos fazemos dependente de Jesus. Aqui estava Pedro, João, todo mundo estava nesse meio aqui. E dependentezinho ali do poder de Deus para sobreviver, né? Além do nome escrito, estava até expulsando demônio, curando enfermo. Então, aí Jesus se alegrou também, rapaz, Deus está operando na vida deles também, não é só comigo não, né? Porque era só Jesus que fazia os milagres. Mas depois já estava na mão dos meninos também. Ele disse, mas quem deu o poder foi eu, tem cuidado aí que negócio vocês têm que buscar em mim, senão não vai ter não. Sem mim nada podeis fazer, ele fala lá em João 15.
versículo 5, né? Eu sou a videira, vós as varas, quem estiver em mim dará muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer, nada. Então veja que ele se alegrou em ver que Deus operou na vida dos meninos, vamos dizer assim, uma coisa para ficar mais simplesinho, né? Um negócio pequenininho, né? Porque ele mesmo disse a essas criancinhas, uma criancinha, porque na verdade eles tinham nascido ali. É isso aí, por isso que ele está falando criancinha, tá certinho a palavra. Então é um nascimento de novo, eles tinham nascido e os demônios estavam se sujeitando a eles pelo nome de Jesus. Então o Senhor do céu e da terra revelou as criancinhas, né? Então veja, aquele que se entrega ao Senhor é uma nova vida, né? Aí se torna uma criança e começa a crescer com o Senhor Jesus na palavra, né? Então faça isso na sua vida e se alegre, né? Se alegre por estar o nome escrito, se não tiver, pois escreva, irmão. Né? Venha, aceite Jesus como Salvador e comece a andar, a trilhar esse caminho, aprendendo na palavra de Deus. E pode saber que você vai prestar conta com Deus um dia. E se você não tiver nada de lá, pois você é desviado do lado do lago de fogo, né? Não tem como. É assim que é, já está avisado. Não tem por que você chegar lá e querer reclamar. Não tem não. Porque você está avisado, né, pelo próprio Deus. E se você não quiser, porque não quer. Então vamos ver. Vamos orar, né? E vamos continuar trabalhando, né? Vamos orar aqui agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito e que vai fazer nas nossas vidas, né? Que Deus abençoe. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela Tua palavra. O Senhor é bom. E por isso estamos aqui, Senhor, mais uma vez pregando a Tua palavra. Meu Deus, ajuda, meu Senhor, os ouvintes desse rádio, Pai. Todos aqueles que estão ouvindo essa palavra e que vão ouvir depois, ajuda, Senhor, abençoando, dando poder, como o Senhor disse aqui, poder para pisar serpentes, escorpião e toda a força do maligno. E nada fará dano algum a essas pessoas, pela Tua bondade e misericórdia. Dá sabedoria, meu Senhor, como o Senhor disse, os mistérios que foi ocultado daqueles que se diz ser sábio e foi revelado aos pequeninhos, às criancinhas, ao humilde de coração. Deus abençoa de espírito. Deus abençoa, Pai. Ajuda, meu Senhor, a cada um, sarando, libertando, curando, dando o entendimento da Tua palavra de como se defender do maligno. Pai querido, te pedimos todas essas coisas e por fé nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém.